Em uma noite gelada de fevereiro de 2004, as montanhas cobertas de neve em New Hampshire, nos Estados Unidos, se tornaram palco de um dos casos mais desconcertantes e perturbadores da história recente: o desaparecimento de Maura Murray, uma jovem de 21 anos, estudante aplicada de enfermagem na Universidade de Massachusetts, atleta promissora e descrita como carismática e dedicada pela família. Mas, por trás dessa imagem de normalidade, havia um turbilhão de pressões pessoais e acadêmicas, segredos e comportamentos enigmáticos que culminaram em um desaparecimento sem respostas até hoje. Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai mergulhar em todos os detalhes, menos absolutamente todos, sobre o caso Maura Murray. E antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse mistério merece ser desvendado juntos. Agora eu te pergunto, o que você faria se alguém que você ama desaparecesse sem deixar absolutamente nenhuma pista? Na manhã de 9 de fevereiro de 2004, Maura enviou e-mails a seus professores dizendo que não iria às aulas naquela semana porque havia ocorrido uma morte na família. Essa informação depois foi confirmada como falsa, já que nenhum parente havia falecido. Horas mais tarde, ela retirou $280 dos Estados Unidos em dinheiro de um caixa eletrônico e fez algumas compras em uma loja de bebidas, adquirindo vinho e caixas de coolers alcoólicos. As imagens de câmera de segurança mostram uma jovem tranquila, sem sinais de pânico. Por volta das 16h30, Maura pegou seu carro, um Saturn Sedan de 1996, e dirigiu para o norte em direção a New Hampshire, sem explicar a ninguém qual era seu destino. O que parecia uma viagem comum escondia o início de um enigma sem solução. Por volta das 19h30 daquela mesma noite, moradores da pequena cidade de Haverhill ouviram um estrondo. O carro de Maura havia batido em uma árvore em uma estrada rural conhecida como Route 112. Uma vizinha ligou para a polícia ao ver o veículo danificado. Mas quando os oficiais chegaram minutos depois, Maura havia desaparecido. Dentro do carro, encontraram sua bolsa, cartões de crédito, roupas e os itens comprados na loja de bebidas, incluindo uma caixa de vinho parcialmente consumida. No banco traseiro havia uma mancha vermelha, possivelmente vinho, e não sangue, como muitos especularam. Mas a ausência mais gritante era a dela. Sem rastros, sem pegadas claras na neve, sem testemunhas confiáveis que explicassem seu paradeiro. Aqui entra a primeira grande intriga. Uma testemunha, um motorista de ônibus escolar aposentado chamado Butch Atwood, afirmou ter visto Maura logo após o acidente. Ele disse que parou para oferecer ajuda, mas ela recusou educadamente, afirmando que já havia chamado assistência no celular. O detalhe é que naquela região remota não havia sinal de celular confiável. Poucos minutos depois, quando Atwood retornou para casa, já havia contatado a polícia. Quando os agentes chegaram, Maura tinha simplesmente desaparecido. Como alguém poderia sumir em tão pouco tempo, em uma estrada deserta, em pleno inverno rigoroso, sem deixar rastros na neve? Nas semanas seguintes, buscas intensas foram organizadas. Cães farejadores seguiram o cheiro de Maura por cerca de 30 metros a partir do local do acidente, mas a trilha parava abruptamente, como se ela tivesse entrado em outro veículo. Helicópteros, drones e equipes especializadas vasculharam a região, sem encontrar nada. Nenhum corpo, nenhuma pista. Era como se Maura tivesse evaporado no ar gelado daquela noite. Esse detalhe alimentou inúmeras teorias. Teria ela planejado a fuga para começar uma nova vida? Teria sido vítima de um sequestro? Ou teria sofrido um destino trágico nas florestas geladas de New Hampshire? Enquanto isso, sua vida pessoal começou a ser vasculhada. Investigadores descobriram que dias antes de desaparecer, Maura havia se envolvido em pequenos incidentes. Um acidente de carro no campus, problemas acadêmicos e até um episódio estranho em que foi pega usando o cartão de crédito roubado para pedir pizza. Além disso, ela mantinha um relacionamento conturbado com o seu namorado da época, Billy Roush, um oficial do exército. A relação era marcada por ciúmes, distância e discussões,
algo que adicionava uma camada psicológica complexa ao caso. Para muitos, esses detalhes indicavam que Maura poderia estar sobrecarregada emocionalmente e teria planejado uma fuga. Mas para outros, nada disso justificava o silêncio absoluto que se seguiu ao seu desaparecimento. Aqui eu te faço uma pausa. O que você acha? Foi um ato de fuga, uma decisão de escapar da pressão da vida, ou há algo muito mais sombrio por trás? Deixe a sua opinião nos comentários, porque esse caso continua gerando debates até hoje, e cada teoria pode trazer uma nova peça para o quebra-cabeça. Nos anos seguintes, a família de Maura nunca desistiu de procurar respostas. Seu pai, Freddie Murray, tornou-se uma das vozes mais ativas, pressionando as autoridades para manter o caso vivo. Ele acreditava firmemente que sua filha havia sido vítima de um crime. Em 2006, 2 anos após o desaparecimento, rumores sobre uma casa próxima ao local do acidente começaram a circular. Alegava-se que cães farejadores indicaram a presença de restos humanos em uma das porções do porão. Uma escavação foi autorizada em 2019, mas nada foi encontrado. Cada pista parecia terminar em frustração, aumentando ainda mais a aura de mistério. A Polícia Federal norte-americana e a Polícia Estadual analisaram a possibilidade de que Maura tivesse planejado recomeçar sua vida. Alguns acreditam que ela pode ter cruzado a fronteira para o Canadá, já que a área não ficava distante. Outros sustentam que Maura caiu vítima de criminosos locais ou de um predador desconhecido que aproveitou o acidente para agir. Um detalhe intrigante é que, até hoje, nenhum registro de movimentação financeira, documentos oficiais ou atividade em contas bancárias de Maura foi encontrado. Era como se, de fato, ela tivesse sido apagada do mapa. E então chegamos à grande pergunta sem resposta. Onde está Maura Murray? 2 décadas se passaram. Documentários, livros e até fóruns inteiros de internet se dedicaram a debater o caso. Ele foi apelidado de o primeiro mistério do século digital. Porque, em fóruns online como o Reddit, milhares de pessoas analisam cada detalhe, cada contradição, cada possível pista, mas nenhuma teoria conseguiu ser comprovada. Agora, antes de seguir para a conclusão, eu quero que você faça parte dessa investigação. Deixe seu comentário. Você acredita que Maura fugiu por vontade própria? Foi sequestrada? Ou há algo muito maior por trás desse desaparecimento? Sua opinião pode ajudar a manter esse caso vivo, porque enquanto falamos sobre ele, a busca por respostas continua. No fim das contas, o desaparecimento de Maura Murray nos lembra de algo profundo. O quão frágil pode ser a linha entre o cotidiano e o inexplicável. Uma jovem comum, com problemas comuns, que em uma noite fria simplesmente deixou de existir para o mundo conhecido. Um enigma que desafia policiais, detetives, jornalistas e até especialistas em comportamento humano. E aqui está o gancho final. Se até hoje, após quase 20 anos, não conseguimos decifrar o que aconteceu naquela estrada de New Hampshire, será que algum dia realmente teremos as respostas? Ou o destino de Maura Murray permanecerá como uma sombra eterna, um mistério não resolvido, que continuará assombrando gerações? Se você ficou intrigado com essa história, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o caso e, quem sabe, ajudem a manter viva a esperança de encontrar a verdade. Porque mistérios não resolvidos, como o de Maura Murray, não pertencem apenas ao passado. Eles continuam vivos enquanto procuramos por respostas.